Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos à audiência pública Lei Orçamentária Anual LOA de 2023. Agradecemos a presença de todos aqui, principalmente aos nobres vereadores presentes que nos prestigiam aqui, o senhor Antônio Luiz Andretto, Carlos Alberto Lampião, Chico Quevedo e Matheus Turini, até o presente momento, o Bio Lucchesi está chegando ali, a todos os presentes no plenário e a todas as pessoas que nos assistem pelo modo da TV Câmara. Diante da apresentação que faremos, utilizaremos aí algumas telas, então estamos aí interagindo com vocês, aparece na tela, a gente está dando uma olhada aí no que nós fizemos aí com um processo de apresentação. Para que nós exemplifiquemos dentro do conceito da audiência pública do LOA, nós queríamos destacar para vocês como a gente chegou nesse momento, antes de apresentarmos aí um pouquinho, então contar um pouco de história em relação a isso. Esta secretaria, que foi recém-composta, né, ela teve que fazer um processo que não existia na prefeitura. Então, este é o primeiro momento que nós estamos falando de uma ferramenta de trabalho que é o planejamento plurianual e sendo convertido no LOA, certo? Então, nós criamos aqui um fluxo, a todos que acompanham na apresentação, né? Nós criamos um fluxo, vai entrar na tela para as pessoas, né? Estão esperando aí um momento. Nós criamos um primeiro momento, que nós estamos acompanhando, um questionário para ouvir a população do que era necessário, o que via como necessidade realmente, para quando a gente conversasse e colocasse sobre o orçamento. Então, é um questionário que estava via a internet, dentro desse conceito da internet, né, em relação a isso, e funcionou no modelo online. Depois, posteriormente, nós elaboramos reuniões com as secretarias e a sua devida importância, para saber diante disso. Toda vez eu vou repetir para vocês, este modelo não existia nesta administração e em outras também, do jeito que nós estamos apresentando aqui, quando a gente fala em planejamento. Depois foi feita uma apresentação das demandas pelas secretarias, para a inclusão do que seria feito no LOA. Então, primeiro nós fizemos um questionário online para saber a necessidade, o munícipe teve momento de se manifestar. No segundo momento, foram feitas reuniões com cada secretaria, explicando como deveria ser feito isso, e depois uma apresentação da demanda pelos projetos. Deu-se uma estimativa de receitas, e foi feito um grupo para análise do que foi aprovado e será apresentado para vocês aqui para ser validado. E aí transformamos a nossa ferramenta de trabalho, um instrumento jurídico que chamamos de LOA 2023. Então, esse é importante para que vocês entendam que este momento, dentro dessa qualificação, né, nunca foi feito. E uma coisa que eu vou repetir várias vezes para vocês entenderem. Esta administração, ou administrações anteriores, diante deste modelo novo, não separava área meio e área fim. Então, quem tem contato direto com o público seria área fim. Quem tem o contato direto com as outras secretarias, a gente chama de área meio. Então, por isso que nós separamos isso e dizemos a vocês o grau de importância naquele devido momento. Todas são importantes, todas são necessárias para a construção desse planejamento, mas começando pelo seu modelo de área meio e área fim. Então, talvez surjam algumas dúvidas e a gente possa esclarecer em relação ao que é área meio e o que é área fim dentro de cada secretaria. Tudo bem, gente? Então, nós faremos aí, quem é da minha idade vai saber o que eu estou falando, nós vamos fazer um jogral aqui. Para os novinhos não sabem o que é isso. Mas na minha idade sabe que é jogral, certo? Eu sou velhinho, tinha até cabelo dessa época, né? Mas em relação a isso nós vamos fazer um jogral. Então vamos fazer uma batida diante de uma apresentação técnica. Aqui estamos eu, enquanto estou o secretário interino da pasta, o Elton, que é o assessor direto dentro desse conceito da pasta, e a Natália, a nossa mestre de todas as informações técnicas, contábeis e financeiras,
que os 3 vão se fazer uso devido às dúvidas que possam ser utilizadas. Esclarecido tudo isso, podemos começar então para a apresentação técnica, tá bom? Vamos lá, Elton. Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores. Então, nós queremos ressaltar apenas o aspecto de que a proposta do planejamento da lei orçamentária ela não está conclusa ainda. Essa audiência pública visa também colher sugestões do público presente, dos nobres vereadores, das pessoas que estão conosco nesta noite, para fim de que a gente possa debater o andamento da política pública, da alocação das verbas dos recursos públicos no nosso município. Então, iniciando, nós temos um orçamento previsto para o ano de 2023 na ordem de R$ 670.884.000, tá? Como é que nós chegamos, então, só com uma premissa inicial, como é que nós chegamos às estimativas de receitas e estimativas de despesas? Com relação às estimativas de receitas, nós analisamos a receita tipo por tipo, observando o comportamento desde 2019, 20 e 21, e como ela está agindo em 2022, tá? Como ela está sendo, se comportando a arrecadação de cada classificação de receita, e também os convênios, as emendas parlamentares e outras fontes estaduais e federais que nós temos. Então, nós estimamos a receita desta forma. E a fixação das despesas, fizemos, em um primeiro momento, a projeção da folha de pagamento dos servidores, com os anuênios, as progressões, sexta parte, dissídio anual, e consideramos já índice de correção na revisão geral anual, na ordem de 11% aproximadamente, que seria o nosso INPC. Depois, no segundo momento, fizemos as estimativas das dívidas já pactuadas, aquilo que é o ordinário, aquilo que nós não temos como fugir, para a manutenção do serviço, da funcionalidade de todas as políticas públicas, de todas as secretarias. Os contratos existentes, as despesas de custeio e, por final, os investimentos que nós poderíamos alocar em cada pasta. Então, aí nós chegamos à estimativa de receita na comparação de 2022 e 2023. Recursos próprios, fonte 1, nós temos iniciado a previsão inicial de 2022 na ordem de 304.866.000, reestimado para dezembro de 2022, 376.572.000, depois uma variação de 23% daquilo que foi a previsão inicial e reestimado, e então fizemos a previsão final de 431.240.000, certo? Então, é uma estimativa que gerou uma variação de aproximadamente 14,52%. Nós preferimos fazer uma estimativa um pouco mais segura, nem tanto aquém, nem tanto além daquilo que poderia se comportar o exercício financeiro do município. Depois nós temos as transferências de convênios estaduais, 79.091.000, inicial em 2022, reestimado para 22, 91.865.000, e a previsão para 2023, 126.221. Fonte 4, recursos próprios da administração direta, 1.321.000. Reestimado 1.500.000, 1,5 milhão. E para a previsão de 2023, 1.614.000. Transferências de convênios federais, 86.495.000. Reestimado 85.722. Então, nós temos uma variação a menor aqui. E a previsão para 2023, 76.158.000. Outras fontes, 171.650 reestimado, previsão para o ano de 2023, 650.000.
Operações de crédito. Não havia nada em 2022. Previsão para 2023, 35 milhões. Tá? Então, a estimativa da receita por fonte de identidade. Aqui nós vamos falar exclusivamente do município, da Prefeitura Municipal de Jaú, o Poder Executivo. Tá? Então, recursos próprios, 431.240.000. Transferências e convênios estaduais, 126.221.000. Transferências e convênios federais, 76.158.000. Outras fontes, 650.000. E operações de crédito, 35 milhões. Abaixo nós temos a agência reguladora do município de Jaú, que é o SAENJA. Ela possui recurso próprio da administração direta, 1.614.000, totalizando 670.884.000 reais. A estimativa da receita por tipo de classificação. Impostos, taxas, contribuições e melhorias. Aqui vai entrar IPTU, ISS, TBI, ITR e outros impostos que nós temos. Tá? Então, na ordem de 161.222.000. Contribuições, 7.705.000, que é a CIP, tá? Contribuição da Iluminação Pública. Receita patrimonial, 14.140.000. Eu estou arredondando os números, tá? Receitas e serviço, 60.000. Transferências correntes, 476.103.000. Outras receitas correntes, 2.832.000. Deduções para o Fundeb, 58.180.000. Então, nós temos de receitas correntes, 603.882.000. E receitas de capital, 35 milhões de operação de crédito, e mais transferência de capital na ordem de 32 milhões e mil reais. Totalizando, então, 67 milhões, aproximadamente, uma receita estimada para 2023, 670.884.000. Despesas fixadas por entidade. Prefeitura Municipal de Jaú corresponde, então, ao Poder Executivo, na ordem de 98%, que totaliza 659.998.000. Câmara Municipal, uma ordem de 1,4%, totalizando 9.271.000. Agência Reguladora, 0,2%, totalizando 1.614.000. Despesa consolidada por categoria econômica. Agora a gente começa a falar um pouquinho das nossas despesas. Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais, 245.183.000. Juros e encargos da dívida, 2.600.000. Outras despesas correntes, 343.892.000. Só especificando, então, outras despesas correntes, refere-se à manutenção, aos serviços, aos contratos que o município já tem fixado. Totalizando uma despesa de despesas correntes na ordem de 591.675.000. E as despesas de capital, 79.208.000, que corresponde a 64.608.000 em investimentos, amortização da dívida, 14.100.000, e reserva de contingência na ordem de 500.000. Totalizando a totalização da despesa, 670.884.000. Por entidades, as despesas. Prefeitura Municipal de Jaú. Pessoas e encargos, 238.218.000. Juros e encargos da dívida, 2.600.000. Outras despesas correntes, 341.241.000. Despesa de capital, na ordem de investimento, de 63.338.000. Amortização da dívida, 14.100.000. Reserva de contingência, 500.000 reais. Totalizando a despesa pré-fixada pela Prefeitura Municipal, 659.998 reais.
Câmara Municipal, entidade Câmara Municipal. Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais, 6.063.000. Outras despesas correntes, 1.958.000. Despesa de capital, que seria o investimento, 1.250.000. Total da despesa da Câmara Municipal de Jaú, 9.271.000. Ok? Agência Reguladora, SAENJA. Despesas correntes, pessoal e encargos sociais, 902.000. Outras despesas correntes, 692.000. Despesa de capital e de investimento, R$20.000, totalizando R$1.614.000. Aqui nós entramos a despesa fixada por órgão executor, a cada secretaria correspondente. Então, nós temos a primeira secretaria aí, Secretaria de Saúde, com um percentual de 28,9% do total, correspondendo a R$194.005.000. Depois, a Secretaria de Educação, 27,1%, correspondendo a R$181.953.000. Depois, nós temos a Secretaria de Mobilidade Urbana, correspondendo a 8,6%, R$57.601.000. Economia e Finanças, 6,8%, que corresponde a R$45.557.000. Habitação e Planejamento Urbanístico, 6,5%, que corresponde a R$43.483.000. Secretaria de Governo, corresponde a 5,3%, R$35.597.000. Meio Ambiente, 4,3%, R$28.283.000. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 3,2%, que corresponde a R$21.480.000. Cultura e Turismo, 1,5% da porcentagem, que corresponde a R$9.751.000. Secretaria de Esportes, 1,4% do total, que corresponde a R$9.489.000. Justiça e Cidadania, 0,9%, que corresponde a R$6.156.000. Gestão Estratégica, 0,8%, que corresponde a R$5.452.000. Faço só um adendo aqui aos novos vereadores. Esse valor da gestão estratégica está elevado, porque a reserva das emendas parlamentares dos vereadores, que corresponde ao investimento não da saúde, está alocado na gestão estratégica, e nós falaremos um pouco mais à frente sobre ela. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Inovação, 0,6%, R$3.963.000. Gabinete do Prefeito, 0,6%, R$3.876.000. Secretaria de Proteção e Direito dos Animais, 0,5%, R$3.132.000. Secretaria de Agricultura, 0,4%, que corresponde a R$2.562.000. Secretaria de Comunicação, 0,4%, que corresponde a R$2.534.000. Administrações regionais, 0,3%, que corresponde a R$2.313.000. Políticas públicas para as mulheres, 0,1%, que corresponde a R$995.000. Controladoria interna, 0,1%, que corresponde a R$666.000. E transparência pública, 0,1%, que corresponde a R$541.000. Despesas fixadas por órgão executor. Então, da Câmara Municipal, Poder Legislativo, Corpo Legislativo, na ordem de 1.443.000, e a Secretaria da Câmara, 7.828.000.
Agência reguladora, 1.614. Depois nós temos as aplicações constitucionais. Então, o mínimo constitucional para a educação, 25%, nós estamos previsto a atingir 27,11%. A aplicação da saúde, o mínimo constitucional é 11%, a previsão é 31,12%. A aplicação dos recursos do Fundeb, 87,46%. Dos 70%, nós vamos falar um pouquinho depois disso também, despesa com pessoal inferior ou igual a 54%, que é o recomendado, nós estamos atingindo 39,46%, despesas com pessoal da Câmara, 1%, na ordem de 1%. Por fim, as emendas impositivas, nós temos então a receita corrente líquida do município 1,2% calculada na ordem de 7.246.000, 50% aplicado na saúde, que corresponde a 3.623.000, 50% aplicado nas demais áreas, que corresponde a 3.623.000. Se os senhores vereadores observarem na peça orçamentária, quando chegarem às mãos dos senhores, vocês vão observar que as ações específicas das emendas, elas estão vinculadas na saúde e na gestão estratégica, como eu falei. No momento de alocar o recurso, os senhores vão observar que existe um campo específico para ser utilizado, uma ação específica na saúde e uma ação específica na gestão estratégica. Então, pelo momento é só, a gente abre a palavra a questionamentos e indagações. Senhor secretário, vou me referir ao senhor como presidente dos trabalhos aqui. Secretário Tebaldo, seja muito bem-vindo a esta casa. Ao assessor Elton, a gerente Natália, sejam muito bem-vindas. Então, primeiramente, eu gostaria de estabelecer algumas premissas para que a gente não possa cometer alguns equívocos de falta da discussão do debate. Os senhores, acho que olharam essa apresentação inúmeras vezes, e até parece até redundante para vocês que trabalharam afinco, e parabéns pelo trabalho, está bastante didático, está bastante claro as aplicações, mas é a primeira vez que esse corpo de vereadores está entrando em contato com esse documento. Documento que é resumo de várias reflexões que vocês teceram. Então, óbvio, algumas perguntas vão parecer bastante primárias, mas a gente está com uma casa cheia hoje, de servidores, de munícipes que querem entender a aplicação do recurso, a gente precisa ser bastante didático nessas questões aqui. A primeira indagação que eu faço, até para ser cronológico alguns slides, nós temos aqui na página 2, o orçamento estimado para 2023 de R$ 670.884.000. É quase 200 milhões a mais previstos de arrecadação do que a primeira estimativa para este ano. A minha primeira pergunta é se esses 200 milhões a mais, está descrito aqui, e ao meu entender serão arrecadados no decorrer de 2023. Mas isso aqui soma algum superávit, alguma sobra, algum rendimento arrecadado em 22 que não foi aplicado no ano de 22, que está sendo empurrado para 2023? Vereador, vamos lá. O valor reestimado da receita global para o ano de 2022 é na ordem de 556.310.000. Então, na verdade, ele não dá um incremento de 200 milhões, porque o estimado para 2023 é 670 mil. A variação fica em torno de 20,60%. E não, nós não podemos trabalhar na peça de planejamento orçamentário com superávit, porque nós não sabemos. Então, todo o excesso de arrecadação e superávit só é calculado no dia 31 de dezembro de 2022. Então, esses valores são referentes à arrecadação de 2023, fora o superávit, né, a arrecadação em 22, que não será aplicada no ano de 2022.
que nas minhas contas vai dar algo em torno também de 200 milhões, nós estamos falando então de um valor bastante alto para investimentos no ano que vem. Aonde eu vou seguir aqui para a página 4, até porque não tinha, né, na leitura de Vossa Excelência, o senhor coloca muito bem, não tinha operações de crédito estimados, tanto é que está aqui na página 3, inclusive, né? Operações de créditos, na previsão inicial de 22 era 0, reestimado era 0, foi para 35 milhões. O que é que são esses valores de operação de crédito para 23? Esses valores de 35 milhões correspondem aos 25 milhões que foram aprovados por essa Casa de Leis para investimento nos distritos industriais e os 10 milhões para a iluminação pública. Então, eles não foram liberados ainda pelo governo do Estado de São Paulo. Nós estamos já prevendo, os contratos estão em andamento, nós já estamos prevendo para o ano de 2023. Deixando pontuado, vereador, o incremento de forma real é 114 milhões 574 mil para a diferença do valor reestimado de 2022 para 2023. Isso, né? Do valor inicial se aproxima dos 200 milhões, a conta ainda é a mesma. Então, esses 35 milhões é de 10 milhões para a iluminação pública, que essa casa já aprovou, e os 25 milhões para os distritos industriais. Perfeito. Os contratos foram assinados, os convênios já foram realizados? O convênio da iluminação pública, sim, mas o dinheiro ainda não está à disposição. E os 25 milhões do 8º distrito, de investimento nos distritos industriais, também já está em processo acelerado, conclusivo para assinatura e firmar, em definitivo, os trâmites necessários. Me ajude aqui, deixa eu ver, então eu entendi, Turim, dentro do conceito. Existe uma diferença quando a gente fala, para o pessoal entender, quando a gente fala em superávit, tem alguns enganos, lei de enganos aqui, tá? Então, em relação a isso, fizemos a conta rapidamente aqui, não são 200 milhões, são 114. Então, dá um diferencial de quase que 80 milhões de diferença. Esses convênios no qual o senhor perguntou, em relação a isso, eles já só estamos aguardando o Estado fazer o depósito. Pelo momento, então isso tudo que vocês nos ajudaram bastante em aprovações emergenciais, que foram ótimos, mas o processo burocrático é que nos atrapalha. Então, é justo a gente já colocar o valor, inclusive, quando o Elton leu, inclusive a gente já tem até o empenho do valor para ser pago, né, em relação a isso. Então, nós estamos multiplicando isso. Então, por isso que eles estão no LOA, para que a gente gostaria que já tivesse até sendo creditado, mas não está, né? Estamos mais ansiosos do que vocês imaginam para começar alguns trabalhos em relação aos distritos e em relação a isso. É só esse esclarecimento, aí o Elton depois aí continua dentro desse conceito, porque a gente está também aí tão ansioso quanto vocês para colocar esse planejamento nesse modelo novo. Eu não vou cansar de falar isso para vocês. Nunca foi feito desta maneira. Temos erros? Talvez. Vamos aprender juntos, né? Mas para a gente vivenciar esse lado, acho bacana, a casa está cheia em relação a isso, mas nunca ninguém perguntou para o secretário o que ele deveria fazer, como deveria fazer e o que deveria. Então, isso é um ganho que vocês são também parte disso quando aprovaram a nova secretaria também. Então, eu já ouvi, vou aproveitar, me perdoe, tá, a sua pergunta. Eu já ouvi falar que a unidade foi... Não fiquem bravos, mas vou ter que esclarecer. A unidade foi criada para trabalhar para os vereadores. Lei do engano, se alguém acha isso. Nós somos trabalho para o município. E por isso que o Elton falou que os valores estão alocados na Secretaria de Planejamento. Então, e assim nós vamos trabalhando parceria cada um. Então, eu estou aproveitando a sua pergunta para a gente já esclarecer dentro desse conceito, para a gente falar. E, de novo, me ajudem a divulgar e a multiplicar a informação do que é área meio e área fim, porque é este que está dimensionado nos valores aqui. Se vocês quisessem, a gente ia falar área meio, área fim. Eu vi que vocês ficaram até um pouco incomodados com a questão aí, olha, tá tanto. Área meio e área fim. Depois, se vocês quiserem, a gente até conversa um pouco sobre isso em relação ao planejamento estratégico. Tudo bem? Pretendo chegar, secretário. E agradeço, inclusive, a compreensão e reitero a minha fala inicial. A fala inicial talvez esse documento já está bastante compreendido para vocês, que aqui elaboraram, mas é a primeira vez que nós estamos entrando em contato. Então, é mais pedido de paciência mesmo, para a gente ir bem devagar e compreendendo a dinâmica
de como isso aqui foi organizado. Página 5, investimentos, 64.608.466. Tem em mente onde é que vão ser aplicados esses investimentos? De forma analítica, vocês vão receber na peça orçamentária. Aqui nós temos o macro. Então, na peça orçamentária, vocês vão poder verificar onde está alocado de forma analítica. E aí entra naquilo que o secretário estava narrando. Nós compomos esse investimento conforme aquilo que cada pasta apresentou como necessidade. É claro que aqui nós já adiantamos uma premissa. A necessidade de todas as pastas dava um valor superior a esses 64 milhões que temos aí previsto. O que foi necessário fazer alguns cortes, algumas prioridades. A necessidade aproximadamente de todas as pastas dava na ordem de em torno de 98 milhões. Se todas as pastas fossem atendidas na plenitude daquilo que eles imaginavam para a execução do ano de 2023. Só que nós, para dar o cumprimento às metas constitucionais, aos contratos e aos serviços já fixados pelo município, a revisão geral anual dos servidores, então nós não temos essa possibilidade. Nos restou um incremento de investimento na ordem daquilo que foi apresentado para os senhores aí. Então, vereador Matheus, eu não tenho como te narrar agora de forma analítica aonde está alocado cada investimento desse. Mas dentro da peça orçamentária o senhor vai observar e, se for o desejo, também o senhor pode demandar a nós. A peça orçamentária foi elaborada pela Secretaria de Gestão Estratégica. A peça foi elaborada por nós. Os senhores mesmo, então. Segundo o planejamento apresentado por cada pasta. Tá? Então, o que nós fizemos como o secretário narrou? Nós abrimos, no primeiro momento, uma discussão com cada secretário, para que eles pudessem apresentar para nós as necessidades e tudo mais. Então, nós compomos isso de forma estrutural, orgânica, legal. Então, nós introduzimos dentro da peça de planejamento. Tá? De novo, a área meio, Secretaria de Planejamento é a área meio. O senhor está me permitindo a gente explicar, esclarecer para a população em geral. É uma área meio. Ela tem contato com todas as demais secretarias, mas não podemos fazer por. Nós somos a área meio, nós estamos aqui fazendo um planejamento e cada secretaria que pediu o seu orçamento é que será responsável pela execução e será cobrado como tal. Então, teremos indicadores, teremos monitoramento disso. Então, isso tem que ficar claro, nós somos a área meio. Então, estou dando um exemplo para vocês entenderem. O que esse maluco fica falando de área fim e área meio? É o funcionamento. Então, em relação a isso, nós somos responsáveis por dimensionar e colocar e trazer para vocês. E agora vamos monitorar. E vamos monitorar passo a passo. Mas quem vai executar é a área solicitante, no qual foi aprovado, será aprovado pelos senhores e pela população em geral. Perfeito. Foi a secretaria quem chegou nesse percentual. Página 2, inclusive, projeção de folha de pagamento dos servidores, considerando um dissídio anual de apurado de 11%. Isso aí seria, então, a estimativa de percentual de dissídio em março do ano que vem? Isso, calculado em cima do INPC. Perfeito. Então, esse é o índice simulado, então já tem aqui uma previsão de 11% para a folha de pagamento do ano que vem. Perfeito. Aí, entrando na questão de folhas de pagamento, na página... Deixa eu colocar aqui. Só um detalhe importante, vereador. Fique à vontade. Nós calculamos pelo INPC do momento. Né? Então, nós lançamos na peça orçamentária o reajuste geral pelo INPC do momento. Perfeito. Gancho ali. A folha, ela chega a 36,1%. A folha corresponde mais, vereador Lampião. Deixa eu só pegar para você. A página 5, ela apresenta gasto com pessoal em cargos sociais de 36,5%. É até distoante, inclusive, da página 8, que coloca 39,46%. Desculpa.
Perfeito. O que equivale, então, no final para Tribunal de Contas é o 39,46%. Isso. E aqui já está a folha de pagamento do IPMJ, dos nativos do IPMJ? Perfeito. Que na terça-feira não souberam nos esclarecer esse ponto. Aqui sim. Aqui já está previsto o pagamento dos servidores nativos do IPMJ. Perfeito. Perfeito. Então, na verdade, vereador Lampião, a folha corresponde a um total de 39,46%. 39? Isso. E a Câmara chegou a 1,4? Isso. Não, na verdade, vereador Lampião, se você pegar a página 8, a despesa com o pessoal da Câmara é de 1%. É a mesma coisa. Né? Do líquido. E 1,4 sobre o total da despesa, A título do Tribunal de Contas vai ser computado 1%, nas 1%. contas da Câmara, Isso. junto ao Tribunal de sobre a Contas. receita corrente líquida. Perfeito. 1,4%. Se nós trabalhamos assim Não, rapidinho... é 1%. Lá o último slide. Perfeito. A título de tribunal é o último slide. O que vai para o tribunal, então, é o último slide ali. Até porque, quando coloca aqui aplicação mínima de 25%, na educação corresponde ao que está posto aqui no outro slide. Mas na saúde, no final está 31,12%, só que... É a mesma coisa. Aqui na Aqui página é 7 sobre é 28,9%. a aplicação mínima é sobre as receitas de impostos e lá é sobre o cálculo da despesa sobre o total do orçamento da prefeitura. Perfeito. A dúvida minha é bem... A Câmara aqui, ela tem direito, se chegar até 6%, certo? Ok. 5,4, tira 6, 48, vocês trabalham. Então, vocês estão com uma sobra grande, o funcionalismo, certo? E aí chega a Câmara Municipal de Jaú, 6%, está vindo 1,4%. A Câmara foi atendida segundo a solicitação que ela nos apresentou. Foi a Entendeu? própria Câmara quem apresentou a solicitação. Da mesma forma como as secretarias, da mesma forma como a própria agência reguladora. Certo. É que nem foi colocado aqui pro meu vereador. A gente chegou agora, estamos analisando, entendeu? Sim. Vamos verificar via Câmara também qual foi a solicitação para chegar a 1,4. Entendeu? Não. Vamos... Tá, muito boa a sua pergunta também, o mesmo dispositivo que eu estou reforçando para todos, que todas as secretarias tiveram oportunidade, também ocorreu também com a Câmara, tá? Ela fez a sua proposta e nós estamos transferindo para vocês também, certo? Ela foi atendida na sua integralidade, então. Na sua integralidade, não. O imóvel... Na verdade, foi apresentada uma proposta de incremento na ordem de 2 milhões para a edificação do novo prédio da Câmara Municipal. Como não havia projeto técnico que respaldasse esse, nós destinamos apenas 1 milhão e com a possibilidade de suplementação. O restante foi atendido na sua integralidade. Então, a única ponto que a gente deixa em destaque é isso. Então, foi enviado pelo Poder Legislativo um incremento na ordem de 2 milhões, visando já a construção da nova Câmara Municipal. Nós optamos, neste momento, de enviar 1 milhão, haja vista que não haveria um projeto técnico que respaldasse esse investimento. Então, do total, somente esse detalhe que foi deixado de lado. O restante foi tudo apresentado pelo próprio Poder Legislativo e aceito na integralidade. E a despesa de pessoal com servidores da Câmara seguiu os 11% daquele índice utilizado para a despesa de pessoal da Prefeitura? Ou isso não foi refletido pelas Não, isso não foi desmembrado. Na verdade, nós acolhemos a pedido. Perfeito. Por entidade aqui, ó. Vocês, Vamos o que veio, a sua leitura está certa. A única parte dentro do conceito é o imóvel, para a construção ou não do prédio. O demais foi colocado do jeito que veio a peça orçamentária. Então, a pergunta é, veio os 11? Não sabemos, veio do jeito que veio, está aí. É da autonomia da Câmara, né? A autonomia. Você disse que... Porque senão seria ingerência entre poderes, né? Então, a gente só acolheu e agiu tecnicamente na descrição do imóvel correspondente a isso. Haja visto uma vez estabelecido o valor e sendo necessária a suplementação, não há
nenhum impeditivo para isso também. Em que pese o percentual, isso é muito próximo de agora, né? Nós fizemos a terça-feira agora, nós fizemos a prestação de contas do segundo quadrimestre e estava dando 36% o gasto com pessoal. O percentual aqui é 39%, então, assim, nós estamos falando um pouquinho mais ou menos próximo, mas óbvio, né, que 36 em cima de 471, que era inicial, reestimada é outro valor, mas a inicial é 471. E 36% em cima de 670 milhões, é óbvio que o valor montante final, ele é outro. Salvo engano, nós aprovamos para a folha de pagamento na LOA deste ano, algo em torno de 179 milhões. E para pessoal e encargos sociais. E para pessoal e encargos sociais, segundo a página 5 aqui, está 245,183. Então, o valor é muito superior, valor numérico, é muito superior do que agora, em que pese ser o mesmo percentual. Está previsto aqui, por exemplo, o cumprimento da lei de piso dos profissionais da enfermagem? Foi computado esses valores? Ou isso aqui é projeção sem considerar os pisos que têm sido aprovados, inclusive dos agentes comunitários e outros profissionais? Então, aí nós temos uma especificidade. Os agentes comunitários tiveram um incremento do governo federal. Então, nós não sabemos como isso se dará também com relação ao piso do magistério. A decisão está... Perdão. O piso da enfermagem. Então, na verdade, o projeto de lei que alterou o piso da enfermagem está suspenso a sua execução, a sua aplicabilidade, por decisão do Supremo Tribunal Federal, e nós não sabemos se haverá alguma contrapartida do governo federal ou não. Então, aqui não está previsto o cumprimento do piso no magistério, mais uma vez, da enfermagem, em virtude dessa situação. Mas ele poderá, tão logo assim seja decidido pela Justiça que é realmente devido, suplementado, e não há nenhum problema nesse sentido. O imbróglio, inclusive, do STF é justamente indicar de onde virá o custeio disso daí. Se não houver essa indicação, a lei federal ela foi aprovada. Haverá indicação, no caso, de recursos próprios para cumprir essa legislação? Então, assim, só para lembrar, então, vereador, o que a gente fica preocupado em relação a isso, e vocês também devem estar acompanhando, a gente não colocaria isso, porque isso não está vigente na lei, e não significa, como o Elton falou, que não seja suplementado. O que a gente fica preocupado, eu não estou habituado, desculpe, tá? O que a gente fica preocupado também é que se nós não estamos sendo contra a lei. Então, como nós também, diante disso, do Tribunal de Contas, estarmos sendo monitorados, então eu não poderia colocar uma coisa que ainda não foi aprovada. Então, é isso que a gente está preparado. Se acontecer, será suplementado, com certeza, a verba em relação a isso. E o valor que você tinha colocado do diferencial, eu só quero fazer um esclarecimento em relação a isso, que aqui nós tivemos que dar um olhar de lupa. Eu não estou criticando meus colegas anteriores, só que aí está faltando na conta anterior o tal do ticket, tá? Que também é um valor impactante em relação a isso, que não está ligado diretamente nesse percentual que a gente está falando, mas a gente constou aqui também. Tá? Desculpa, então, esse 39% está com o ticket, não, é isso? Não. O ticket não entra para a composição desse índice. Ele não pode entrar. O ticket nosso corresponde numa ordem de aproximadamente 45 milhões. Mas ele não entra nesse percentual? Não entra nesse percentual. Pagamento. Não pode entrar. Entendi. E onde que ele fica nessa conta? Desculpa, onde que ele está indicado na despesa? Em que conta do plano de contas? Vou falar de contabilidade agora. Em que plano de conta? Certo. Que é onde? Na página... Natália? Outras despesas correntes. Qual que está a página, gente? Página 5. Aí entra outras despesas correntes. Mas outras despesas correntes está com 51% aqui, não é só o ticket, né, que tem. Não. São todos os contratos, são toda a manutenção já fixada, né? Parte pesada. Algo em torno de 45 milhões anual é que gasta-se com ticket. Então, se tem 343, então vai dar uns 12, 13%, é isso aí? Mais ou menos. Sou de humana, gente. Se eu errar no percentual, vocês me perdoem. Então... Mas vou dar a oportunidade, secretário, de inclusive até a gente entrar, porque na atividade fim, atividade meio, na página 7, o senhor coloca aqui um rol, e eu entendo que o senhor colocou aqui de maneira decrescente,
colocando, né, qual que é a secretaria que está com mais percentual, com mais recurso, com menos recurso e tudo mais. A primeira que aparece é a Secretaria Municipal de Saúde. Esse percentual, todas elas já têm a sua folha de pagamento interna. Essa distribuição, cada uma conta com a sua folha de pagamento e com os seus insumos, contratos e tudo mais. Então, quando fala que quando fala que 194 milhões vai ser para a saúde, paga-se os funcionários da saúde ali também. E nesse percentual aqui, e o ticket sai também desse valor? Sim, nesse... Aí, nessa fragmentação da página 7, então, quer dizer que já está tudo por secretaria. Perfeito. Então, cada um com seus funcionários e cada um com seus tickets. É essa a ideia. Específico possível em relação a isso, quando estiver aberto por secretaria. Perfeito. Aí, de ordem decrescente, vem a Secretaria de Saúde com maior percentual, a de Educação com segundo maior percentual. E aí, óbvio, né, com uma distância bem grande, vem a mobilidade urbana. Isso já inclui os investimentos? Isso já inclui os investimentos por secretaria também. Eu estou até pedindo para o Elton até dar um exemplo, dentro do que a gente estava conversando um pouquinho, quanto fica percentualmente, para vocês verem como é o impacto em relação a isso, né? De quanto que por cento da folha de pagamento, como vocês estão fazendo a leitura certa. A grande maioria está focada em funcionário. É porque a gente verifica aqui, depois chega a demanda para nós sobre projetos, falta de estrutura financeira para poder tocar projetos, algumas secretarias, e os senhores colocaram muito bem na explicação meio e fim. Agora eu consigo ter uma visão um pouco maior, entendendo que vocês colheram. Então, as peças orçamentárias que estão aqui previstas são as secretarias que apresentaram, correto? Perfeito. Alguma secretaria não foi atendida na totalidade? O senhor sabe falar para mim? Todas as secretarias não foram atendidas na totalidade. Ah, entendi. Todas. Como nós falamos, a ordem de investimento para atendimento de todas as secretarias chegava próximo a 98 milhões. Nós não tínhamos todo esse recurso disponível. Tá? Sim, eu questiono porque a gente pega a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, por exemplo, 1%, 995, deve pagar o salário. Um detalhe importante a respeito da política das mulheres, ela foi atendida na integralidade. Tudo que ela solicitou está previsto aí. Junto com o salário. Pediu nada, o planejamento ele não chega a 1%. E aí a gente fala, por exemplo, administrações regionais que pegam o distrito de Potunduva e os outros bairros, 2.313.000. E aí, aí, entendendo o papel dos senhores como meio, a gente questiona o fim. Porque um orçamento de 2.313.000 para atender distrito de Potunduva e outros bairros, ele é menor que o orçamento, por exemplo, da comunicação, que é 2.534.000, menor do que a proteção animal, que é 3.132.000. Secretário, posso sugerir? Deixa eu só finalizar, vereador. Então, entendendo... a palavra ainda estava comigo, vereador. Entendendo só o papel do meio e do fim agora, então, na peça orçamentária vai vir descrito quais são os programas que ele vai abordar aqui, correto? Para a gente poder entender, na hora de brigar pela aprovação do projeto, a gente tentar entender o que está incluso nesses valores, porque... Realmente, pegando esse documento na mão, você tem um susto aqui na cadeira. Obrigado, senhor secretário. Eu só quero aproveitar a sua pergunta, vereador, e mais uma vez reforçar. Falei para vocês que eu vou chateá-los em relação a isso, tá? Então, eu sei que muitos de vocês também são professores. É o que a gente está tentando fazer aqui. Falta visão estratégica para o município. E não é só de secretários, não é só do Poder Executivo. Eu acho que nós podemos abranger mais. Então, é este momento que nós estamos dando um passo muito importante para nós, que foi dada a oportunidade para que talvez a gente possa trabalhar um pouco mais em relação a isso. Eu sei que algumas vezes vamos frustrá-los, né? Porque não é na sua integralidade, foi aprovado. Será que foi aprovado disso ou daquilo? Então, talvez seja só esse momento do quebra-cabeça que a gente vai sofrer nesse momento. Mas eu acredito e eu tenho a esperança que talvez no próximo ano a gente vai fazer uma coisa com mais substância. O Elton repetiu várias vezes para vocês. Eu olho que estava até bonito realmente de ver. 98 milhões. Não deu para encaixar, né? Jaú dentro de São Paulo. E é o que a gente tentou fazer com um comitê que nós nos organizamos. Não foi alguém que falou, olha, aqui a cara dos olhos azuis faz isso. Então é só para vocês entenderem. Temos que ser coerentes
A grande maioria está focada no pagamento, realmente, né? Em relação ao que vocês estão perguntando, tem razão aí. Então, quer dizer, a gente pode pensar que a máquina pode melhorar, tá? A máquina pode melhorar, mas é esse o momento que a gente precisa aqui dar essa ruptura. Me perdoem por falar desse jeito, mas poucos que me conhecem já sabem como eu pretendo trabalhar. O senhor fica, inclusive, o objetivo da audiência pública é essa mesmo. Posso fazer aqui com o senhor um bate-bola, porque a gente vai entendendo, então, desmontando? Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria FIM? Secretário? Vamos lá, pega a página 7, vamos lá, a gente vai dissecando aqui. Secretaria FIM. E aqui conseguimos trazer muitas coisas para Jaú, ainda a gente está viajando ainda para fora? Para especialidades, para exames, mesmo para tentar entender então, está dentro da sua, o que você falou da integralidade, eu acredito assim, se vocês me permitirem, estou aqui à disposição, nós também estamos à disposição, mas se a gente for abrir uma por uma aqui agora para vocês, nós vamos ficar até a noite toda, eu posso ficar. Então, mas não é nessa situação que a gente queria colocar. Por uma peça orçamentária, para vocês entenderem, então a gente quer dar a visão macro. O micro, eu acredito que vocês vão receber e podem apurar em relação a isso, porque eu acredito que não seria produtivo esse lado de eu colocar. Se você quiser pegar, olha, a Secretaria de Saúde, ela pensou no PAS da Vila X, pensou no PAS, me permitam, eu acredito que não é producente, no caso, a gente entrar no detalhe de cada secretaria. É pelo menos o que eu pensei. A visão geral, realmente, que a gente quer colocar para vocês é o formato que nós estamos apresentando com os valores e agora vai na sua totalidade também. Mais uma vez, repito a todos vocês, foi dada a oportunidade, realmente nós não tivemos uma adesão do jeito que nós gostaríamos, que é a história da participação do munícipe online. Talvez a gente volte de novo com essa ferramenta para a gente usar isso, fazer por bairro e tudo mais. Tá bom? Secretário, eu entendo o vosso raciocínio e reitero, é a primeira vez que nós estamos entrando em contato com isso aqui. Perdoe-nos e a paciência vai ter que ser uma virtude nesse momento, porque senão a gente não consegue avançar. Está claro a sua questão. Secretaria Municipal de Saúde é Secretaria FIM, correto, secretário? Secretaria Municipal de Educação é FIM. Secretaria de Mobilidade Urbana, FIM. Ela ocupa os dois momentos. Em algum momento ela era FIM, em algum momento ela era meio. Tá? Tudo bem? Entenderam? Área FIM e área meio. Em algum momento, quando ela tem a atividade dela, o vereador vai ficar bravo comigo. Né? No caso aí, se ela é responsável pelo trânsito de Jaú, então ela é área FIM. Se ela é responsável por oferecer subsídios para que outras secretarias possam realizar, ela é área meio. Então, ela ocupa os dois momentos, área meio e área FIM. Economia e finanças Economia era meio. Área meio. Planejamento urbanístico. Ela também ocupa. Se ela for envolvida diretamente a um planejamento, vamos construir uma ponte, e ela vai realizá-la, é área FIM. Agora, se ela trabalhou para uma escola na área de educação, ela é área meio. Secretário, só uma curiosidade. Na elaboração da LOA, não é interessante ou não é pertinente ouvir o pessoal, os bairros, ouvir os anseios do pessoal dos bairros? Não é importante ou não? Nós o fizemos, vereador. Nós o fizemos de forma online. Logo que os senhores aprovaram a legislação que criou a secretaria, uma das primeiras ações que nós fizemos foi disponibilizar online um formulário por conta do tempo, nós tínhamos pouco tempo para todo esse trabalho. Então, por isso que o secretário narrava para vocês que talvez para o ano que vem nós tenhamos mais tempo e talvez a intenção é fazer com que isso chegue de uma forma mais verticalizada em cada ponta. Mas no pequeno espaço de tempo que nós tivemos, nós disponibilizamos essa consulta pública online. E esse é um segundo momento que nós temos para colher as sugestões da população no geral. Vieram 30 sugestões online. Dessas 30 sugestões, algumas delas foram consideradas e acolhidas. Então, nós temos isso também em um relatório que pode ser verificado. Então, ela foi, de uma certa forma, com um pequeno lapso de tempo que a gente teve para trabalhar, a gente tentou alcançar esse anseio da sociedade. Olha, eu
eu gostaria de ter acesso a essa consulta, porque eu acho que é oportuno, nesse momento, por exemplo, aqui estarem pessoas reivindicando algumas melhorias pertinentes para o seu bairro. Perfeito. Porque se abrir uma consulta pública, 30 pessoas, é isso, participaram? 30 consultas. 30 sugestões, 30 pessoas, enfim, que alguém deu 2 sugestões, mas não é muito pouco, não, para a elaboração de uma LOA? Não era interessante essa audiência pública, Vereador, a participação do eu acho que pessoal é aqui, muito, não muito era? prudente a sua colocação. Em relação a isso, eu estou colocando num formato para vocês entenderem assim. Primeiro é assim, de novo, Porque nunca foi feito desta maneira. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu estou colocando para vocês o lado assim, didático. Gostei da sua fala. Em relação a isso, o que é o justo? Justo é fazer por bairro, fazer audiências públicas e tudo mais. Era feito isso antes? Nunca foi feito. Então, assim, só que a gente pretende fazer. O que aconteceu? Vamos do fim ao começo. Do fim ao começo. Quando que foi aprovada a secretaria? 3 meses faz. Então, não, era humanamente impossível realizar. Qual foi o formato que nós pensamos? O jeito mais fácil e usual. Todo mundo, a maioria, tem um celular. Nesse celular, ele pode constar e colocar. Infelizmente, nós fizemos uma propaganda, uma divulgação. Mas talvez a nossa propaganda e divulgação não tenha o alcance que deveria estar. Mas vieram 34 contribuições que estão contempladas. É mais ou menos esse lado. Vai melhorar? Vamos melhorar. Está bonito, lindo, maravilhoso? Não está, mas nós pretendemos chegar. Tudo bem? eu gostaria de ter acesso a essa pesquisa. Há possibilidade? Tem como nos... Nós divulgaremos... Eu preciso fazer um requerimento. Sim, não. Nós divulgaremos no portal da Prefeitura esse acesso ao relatório, até para dar cumprimento àquilo que o Tribunal de Contas nos pede. Então, nós iremos... Mas ainda não foi publicado? Não. Ela só vai ser publicada a partir do momento que for protocolado a peça orçamentária, porque ainda a peça orçamentária está em aberto. Nós temos ainda essa audiência para poder discutir as propostas. As emendas que nós fizemos aí no orçamento desse ano, o ano passado, foram concretizadas? Não foram? Como é que está isso aí? Elas estão em trâmites, aí a cada área que foi alocada a emenda é que, na verdade, deverá responder ao senhor. Então, a gente pede que o senhor faça, então, uma indagação, mas todas elas estão em andamento. Isso eu posso afirmar ao senhor. Quanto à execução, quando será, se esse mês, o mês que vem, o que será, o que não será... Estamos a 3 meses do final do ano? Perfeito. Secretário, só uma... Eu sei que vai constar na peça orçamentária, mas é uma questão apenas de critério de pergunta para entender. Eu estou vendo aqui os orçamentos, principalmente da mobilidade urbana e da habitação em projetos, planejamento urbanístico. O senhor sabe só me pontuar se dentro desse orçamento que está previsto aqui, até é porque foi motivo de requerimento meu, a pasta, houve algum planejamento identificado de obras de prevenção a enchentes? Nós alocamos um valor, tá, de obras que correspondem, se vocês vão observar que dentro da peça de planejamento da LOA, que vai chegar na mão dos senhores, todas as contrapartidas de obras, de investimentos, de melhoria na cidade, elas já estão previstas, ok? A parte que é subsidiada pelo município será encaminhada aos senhores por ocasião do superávit apurado no dia 31 de dezembro de 2022. Então, já está previsto todas não, mas a grande maioria das obras dentro do orçamento. Então, já foi deixado um valor destinado a essa solicitação, mas não existe nenhuma obra, nenhum projeto que eu tenha conhecimento para a utilização do recurso. Eu tenho 2 perguntas. Na página 5, a reserva de contingência seria para desastres naturais, é isso? Também. Ela pode servir para passivos contingentes financeiros, né? Então, é uma das possibilidades e também. Tá. Outra pergunta. Foi falado que
na página 7, tem as despesas fixadas de cada secretaria, e dentro dos valores apresentados em cada secretaria tem o valor de investimento e também valor com pessoal, correto? Perfeito. O valor de investimento de cada secretaria, ele corresponde ao valor de investimento descrito na página 5, despesas de capital, 64 milhões, é isso? Ou não? Não. São investimentos diferentes. O valor que vocês vão encontrar de forma discriminada por secretaria é o global que cada secretaria tem. O investimento é só aquilo que é recurso novo que está sendo investido. Então, você vai ter... Isso, página 5, me permita só procurar aqui. Isso, a página 5, despesas consolidadas. Isso. Aí tem investimentos de 64.608.000. Isso. Então, você vai ter lá, investimento. Esses 64 milhões foi aquilo que as solicitações que nós estamos investindo de algo novo, algum incremento. E aí, se você observar, ela não vai bater a somatória com aquilo que é o final. Sim. Então, nas outras despesas correntes, você vai encontrar a manutenção, serviços, contratos. Aí você vai ter que somar também os encargos com o pessoal. Então, ela é uma composição. Aqueles índices que você tem lá na página 7 é uma somatória de todas essas despesas já fracionadas no percentual que corresponde a cada pasta. Entendi. Obrigado. Secretário, meu querido, quantas emendas parlamentares? Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, porque lá na página 9, nós teremos aí 7.246.589, dividido entre 17 vereadores. Né? Acabei de fazer a conta, vai dar R$426 mil, mais ou menos, para cada vereador fazer a destinação de sua emenda. No caso da saúde, ela já está computada esse percentual, porque 50%, né, R$213 mil vai ter que ir para a saúde. E aí nós vamos tirar de algum lugar para destinar em outro lugar a emenda da qual a gente carece. Por exemplo, a Secretaria de Animais, ela está com o mesmo orçamento praticamente desse ano para o ano que vem. Então, o percentual diminuiu, inclusive, se a arrecadação aumentou. E aí a gente vai fazer esse remanejo. Mas no caso aqui, já que a saúde está com um percentual a mais aqui, ela já está computando, a mais do constitucional. Perfeito, ela já está computando as sim. emendas parlamentares nessa casa. Esse adendo que eu havia solicitado a atenção dos senhores. Nós deixamos esse percentual de 50% da saúde já alocado dentro da própria saúde com uma ação específica. Vocês vão tirar da saúde e colocá-la na saúde novamente, na ação que os senhores quiserem investir. Já para as outras secretarias, vocês vão tirar da ação prevista na gestão estratégica. Por isso que vocês vão encontrar um percentual um pouquinho elevado na gestão estratégica, mas a ordem de 3.623.000, ele vai sumir da gestão estratégica e vai ser colocado nas pastas que os senhores indicarem. Foi criada uma conta já para fazer isso. Sai daqui, vem para cá, e sai daqui e destina. Para não haver uma melhor visualização das ações. Ok. Só uma dúvida em relação, complementando a palavra do vereador. No caso das emendas emendas impositivas dos vereadores, há possibilidade de contemplar, por exemplo, entidades da cidade que estão inscritas no Conselho da Saúde, uma vez que programas de atendimento da saúde, que abre convênios, abre chamamento, sairia do recurso da saúde também municipal, fonte 1, correto? E as emendas impositivas são de fonte 1. Então, por exemplo, um asilo que tem um programa de gestão para atendimento de pessoa em residência. Essas emendas dos vereadores, elas poderão contemplar esse tipo de projeto? Vai ter como a gente fazer uma reunião, criar esse caminho, ou é só para programas inteiramente municipais? Nós podemos fazer a subvenção desde que haja um chamamento público. O que nós não podemos é fazer uma destinação direta à entidade X ou Y. E a apuração para realizar o chamamento público, o melhor indicado é sentar com a secretária da pasta e trabalhar. Sim. Perfeito. Aproveitando até a deixa de vocês, uma sugestão que nós estamos colocando aos nossos colegas secretários também, é a questão no começo do ano,
que venham, um a um, apresentado uma plenária, como é o seu planejamento estratégico. E aí, de repente, a isso faz-se a questão. Nós sentimos a ausência disso, de desconhecer o que a pasta estava fazendo e vocês, bem intencionados, também oferecendo. Então, não completava o processo. Então, a gente também verificou isso como necessidade. Então, é isso que eu estou colocando, até nós estamos aqui, trazendo dentro de uma metodologia. Pô, Paulo, você fala muito disso, porque a gente acredita muito nisso. Essa é uma ferramenta útil, uma ferramenta que todos nós temos que nos envolver. Então, é uma questão aí só de ajuste, realmente. Acho que nós temos que fazer, conhecer o que a pasta está fazendo e vocês aí fazerem aí as suas proposições alinhados com esse lado. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Esperamos aí que tenham sido esclarecidos, e eu acredito que não, ou gerou mais dúvida, mas de novo, é um processo de metodologia, de vivência, vamos aprendendo, vamos vivenciando esse processo de evolução, e mais uma vez, a gente fica muito grato por vocês estarem apoiando, terem dado o acreditar na secretaria. Tenham dúvida da secretaria, nos chamem, podem nos procurar, a gente está esclarecendo. Toda vez a gente fala isso, né? O mesmo que aconteceu comigo, se é possível acontecer com vocês, quando a gente falou dos 35 milhões também. Viemos aqui, num bate-papo, alinhamos, acertamos, né? A gente tem visto vocês com discussões calorosas, né? Eu acho que é mais uma alinhado de necessidades, e nós vamos vir com muitas novidades para vocês, certo? É em relação a isso que a gente também está colocando com os nossos colegas dentro da situação. Antes de terminarmos, gostaríamos de ouvir aí se tem dúvidas aí a respeito do pessoal da plenária. Meu nome é Cristiane, o nome completo é Cristiane Banhol. Ele falou para constar nada. Meu nome é Cristiane Banhol. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, nesse percentual é que como a gente não tem o papel na mão, eu estou aqui, talvez fale algumas. Agora, depois eu quero o papel. Mas fala dos 11%, uma previsão de 11% aí do reajuste anual dos servidores. E eu fiz um cálculo aqui que no valor que eu ouvi, que aumentaria, que esse ano parece que foi de 179 milhões, vai para 243 milhões, o aumento nesse valor é de 37%. Considerando quanto a defasagem do reajuste dos servidores, dentro desses 11%. Mas uma questão que eu fiquei é se esse percentual de 39%, que é a projeção para o ano que vem, já está considerando os 11% de reajuste. Porque se ela já está considerando, então a gente vai ter, para o ano de 2023, os salários não corrigidos de toda a defasagem que tem, chegando a 39% aí de previsão de gasto, tendo um percentual bom dentro do limite prudencial aí, que ainda é questionável, mas ainda dentro do limite prudencial. Então, é primeira minha opinião é essa, que eu acho que devia olhar com mais atenção para isso, porque eu fiquei ouvindo vocês falando assim, a gente olha com o impacto da folha, é a folha mesmo, porque a prefeitura presta serviço público para a população, e quem faz esse serviço acontecer é o profissional que está na folha de pagamento. Precisa de equipamento, precisa de recurso, precisa de estrutura mesmo, mas para fazer tudo isso funcionar, servidor. Então, primeiro, mas eu quero saber, se os 11% estão previstos já dentro desse percentual de 39%, que é a previsão de gasto. Aí, só um minuto que eu anotei outra coisa. Também foi falado aí de que várias vezes da peça orçamentária, o Matheus tentou detalhar um pouco. Aqui a gente, inclusive, sussurrou aqui embaixo que a gente tem tempo, que a gente gostaria mesmo que isso fosse feito, detalhado, porque é isso, na verdade. Quanto que vai para a saúde, quanto vai para a educação, quanto vai para a habitação, em percentuais, a gente quer saber se tem previsão de creche para o pessoal do Frei Galvão. A gente quer saber onde é que vai sanar o déficit de posto de saúde. Então, aí eu queria saber, eu vi bem rapidinho no site da prefeitura
essa consulta, assim, abri para ver o olerite, estava lá, trabalho 60 horas por semana, não tinha como parar para preencher naquele momento, mas eu queria saber se daqui até a aprovação da peça orçamentária, que vocês estão dizendo que não precisa discutir mais detalhadamente hoje, inclusive que ela nem está aí, se tem previsão de outra audiência pública, qual é o prazo para a aprovação disso, ou se acabou, essa daqui é a última discussão e daqui para lá ela vai detalhada sem a gente saber o detalhe. Essa é a segunda pergunta. Deixa eu ver. Agora, uma outra pergunta é se vocês sabem dizer, as secretarias passaram para vocês as necessidades delas, foi mais ou menos isso que eu entendi. Primeiro que eu vi aqui que o corte dentro das necessidades da secretaria foi na ordem de 1/3. Se tinha a necessidade que chegava em 90 milhões e foi previsto 60, então foi um corte na ordem de 1/3 das necessidades apresentadas pelas secretarias. Mas se vocês têm conhecimento de como as secretarias elaboram esse rol de necessidades, se dentro delas, porque a secretaria de vocês está aí em vigor há 3 meses, embora o governo está há mais tempo, né? E tinha alguém antes fazendo isso. Mas as outras secretarias não, elas estão em vigor há mais tempo. Como foi, se vocês têm conhecimento de se houve algum tipo de consulta, tipo, dentro da Secretaria da Educação, consultar quem faz a educação acontecer, quem usa a educação, o que é que a educação precisa, na Secretaria da Saúde, se as outras secretarias tiveram algum trabalho metodológico como o de vocês para levantar o rol. Talvez eu tivesse mais coisa, mas está meio confuso aqui, sem o papel na mão, está um pouco limitada. Vamos lá, então. A primeira pergunta, sim, os 11% já estão dentro dos 39%, tá? A segunda pergunta, haverá uma audiência pública dentro do processo legislativo, então haverá a possibilidade novamente de uma audiência pública para discussão disso, da peça orçamentária. E a terceira pergunta, veja, nós não temos o know-how de um técnico da enfermagem, eu não posso planejar pela saúde, eu não tenho o know-how, a capacidade de planejar por uma obra de infraestrutura. Então, foi demandado para que os técnicos, os gestores, pudessem fazer isso com o seu grupo técnico. Então, como eles trabalharam lá dentro, nós não temos essa informação. O que nós temos é que nós tentamos dar o subsídio de questões técnicas em virtude da peça orçamentária, mas como foi trabalhado internamente por cada gestor, aí a especificidade, a expertise de cada segmento, e seria um pouco ingerência nossa entrar nesse aspecto. Não poderia dizer aonde ou o que fazer dentro de cada secretaria. Não sei se eu respondi. Uma facilidade. Em relação ao prazo, você falou que ainda tem aí, se os vereadores puderem falar para a gente, o que eles têm de previsão para outra audiência. Com a audiência pública, isso. Com a audiência pública de hoje, havendo sugestões, nós reduziremos isso numa minuta, numa ata, e aí nós vamos estudar se é possível fazer alguma alteração ou não. E nós protocolaremos amanhã essa peça pública para a Câmara Municipal de Jaú, que é o limite máximo legal que nós temos. Dali para frente, aí é o trâmite, o transcurso natural que ela corre dentro do processo legislativo. Então, vai passar pelas comissões temáticas de cada vereador e vai ter uma audiência pública dentro da Câmara do Poder Legislativo e vir a votação a peça orçamentária. Tá, então, eu penso que a gente está no momento de fazer pergunta, mas se dessa minuta de hoje vai sair sugestão, então eu já vou deixar aqui, não sei se é esse momento da ata para fazer isso. Eu calculei aqui, vocês ficaram aí num debate entre o Matheus e vocês, de quanto aumentava na previsão orçamentária, se era 200 mil, 114 mil, mas em percentual eu calculei que é um pouco mais de 22%. Então, e ainda considerando que não está a sobra do superávit, que a gente tem indícios
de que vai sobrar, que vai ter uma sobra desse superávit. Então, a primeira sugestão é que isso seja considerado no gasto não, né, no investimento, que a gente considera que é o mais importante da prestação de serviço público, não só porque eu sou servidora, né, nesse momento não sou, porque estou desincompatibilizada, mas não só por isso, mas porque para fazer o serviço público acontecer, precisa de profissional. Aí também a questão de garantir a previsão do piso, a previsão do reajuste do pessoal da enfermagem, e eu vou fazer uma explicação do porquê isso. Primeiro, que a lei está aprovada, e como o Matheus bem disse, o que ela precisa é de mostrar que tem dinheiro para fazer. Foi isso que o STF está pedindo. Então, prever no orçamento é fazer isso. E outra coisa importante é que ele é piso, não é teto. Então, foi falado assim, a gente não vai fazer uma coisa que está fora da lei. Não existe fora da lei, porque é um piso, não é um teto. Então, prever um pagamento digno para o pessoal da enfermagem, tendo como fundamento o piso, que ainda que consigam barrar lá em Brasília, a gente espera que não, e vai lutar para que não. Mas se eles conseguirem barrar, se a nossa prefeitura está com esse superávit e está com um percentual aí de 22% de aumento, não tem cabimento deixar os profissionais da enfermagem que tiveram na linha de frente do combate à Covid-19 e que têm um salário, não está aumentando para 15 mil o salário deles. Da enfermeira para 4.700, o do auxiliar de enfermagem para 2.300. E se a gente pensar que hoje a prefeitura, hoje calculando a transparência, em cargos e funções de educação política, paga... Oi, desculpa, já é voz de professora com microfone novo, gasta cerca de 1.200.000 por mês. É mais do que o previsto para algumas secretarias para o ano todo. Então, eu deixo como sugestão rever o gasto com cargos e funções de indicação política, porque ele tem um percentual muito alto. Aí deixo também de sugestão garantir o pagamento do pessoal da enfermagem, garantir mesmo, porque não é teto, é piso, então não tem descumprimento de lei para isso. Garantir recuperação possível da defasagem do salário dos servidores, como foi feito com o salário dos secretários no ano passado, que pôde garantir 54%, e se o aumento está na ordem de 22% da previsão orçamentária, não faz sentido que seja previsto 11%, porque foi calculado o INPC, que é a inflação, mas a gente está com defasagem de anos. Né? Então, seria justo só se a gente não tivesse com defasagem. E uma outra sugestão é que seja... também a questão do plano de carreira dos professores, que também seja previsto no orçamento. Eu acredito até que nesses 39% deva estar previsto o plano de carreira que foi aprovado pela Câmara agora, mas eu quero deixar registrado aqui que ele está errado. Sim, que ele alterou, ele não reajustou as tabelas, ele alterou as tabelas sem passar por aprovação da categoria. Então, que a gente também solicita que passe a previsão nesse estudo, e também que seja indicado para que as secretarias, porque, como você disse, você não tem a expertise de um técnico de enfermagem. Eu desconheço, mas talvez nem a secretária tenha, eu não sei qual é a formação dela. Mas mesmo que ela seja enfermeira ou médica, não sei. Mas a nossa secretária da Educação, ela é professora, diretora de escola, inclusive uma pessoa por quem eu tenho grande admiração pessoal. Mas ela não sabe o que acontece lá no chão da escola, né? Então, não sei se vocês podem, no sentido de indicação, eu sei que não pode ter ingerência, mas de indicação que o gasto seja feito consultando quem tem a expertise, que não é quem está no gabinete. Beleza, obrigado. Próximo. Mais alguma sugestão? Algum... Eu gostaria só, no final, de fazer uma pergunta que eu verifiquei aqui, se não atrapalhar isso lá. Boa noite, eu sou a Bruna de Cássia Salles Pereira, sou enfermeira, estou aqui representando uma classe, todo mundo que está aqui comigo é da enfermagem. E eu... Ai, que chato.
E assim, como a Cristiane pontuou aqui, não existe ilegalidade de pagar o nosso piso, porque outros municípios já estão pagando e a lei não foi revogada. A lei ela foi suspensa, até mesmo para mostrar, né, da onde vai surgir. E a lei orçamentária ela está ativa. Então, vocês têm, sim, os subsídios para estar pagando o nosso piso. E lembrando bem que, na época da pandemia, assim, vocês foram vacinados e foram nós. Né? E parece que agora todo mundo esquece, né? Todo mundo valorizou tantos, éramos heróis. E cadê a valorização desses heróis agora? E, assim, a gente só quer um pouco de dignidade para a gente poder dar um pouco de melhor para os nossos filhos, para a gente poder ter qualidade de vida. Então, eu não estou falando por mim, eu estou falando por uma classe, estamos aqui por todos nós, por um mesmo objetivo, e a gente gostaria que o nosso piso tivesse nessa lei orçamentária, porque é o direito, assim, vocês podem sim fazer isso, dinheiro em caixa tem, como vocês mesmos estão falando, só que precisa sim dessa boa vontade e dessa valorização que tanto vê em rede social, em texto, em banner, mas a gente não quer isso. A gente quer realmente o pagamento mínimo que seria esse piso. Então, seria como sugestão realmente vocês reverem essa questão e colocarem essa previsão do nosso piso, porque não é ilegal pagar. A lei não foi revogada, ela foi suspensa. E outra coisa, né, que nem os senhores falaram aí na audiência, a respeito dessa pesquisa. Eu mesmo gostaria muito de ter, né, respondido. E antes de ser servidora, eu sou uma munícipe, assim como tantas pessoas que trabalham nas secretarias também são munícipes. Então, assim, acesso às secretarias os senhores têm com facilidade. Então, de repente, não sei se seria cabível, possível, mas, de repente, pelo menos nas secretarias, porque para uma cidade, apesar do curto período, 34 respostas, e assim, não é todo mundo que vai, mas foi divulgado online. Eu mesmo, que nem foi falado, eu vivo com o meu celular na mão, mas eu não fiquei sabendo de pesquisa, que nem o vereador Borgo falou. Então, seria bem interessante, assim, uma outra abordagem, né, para vocês poderem atingir. Aqui, todos nós falamos, eu gostaria de ter respondido essa pesquisa, né, mas com muito empenho, por uma classe que sustentou a saúde dessa cidade. Né, todo mundo aqui, com certeza, está vacinado. Então, a hora de mostrar a valorização da enfermagem é agora. Muito obrigada. Imagina. Meu nome é Alex, eu sou técnico de enfermagem também, e finalizando o que a Bruna falou. É possível o pagamento do piso, a gente acredita que porque a gente tem até uns 15% mais ou menos do teto de gasto com funcionário. Então, e só uma pergunta que eu tinha. Vocês falaram que cada pasta teve reivindicação. A pasta da saúde poderia ter sido uma reivindicação nosso piso? E se sim, será que depois a gente teria acesso às reivindicações ou não? Eu não entendi a pergunta. É assim, cada pasta teve uma reivindicação, como você disse, das secretarias. Teve o orçamento de 64 milhões, foram atendidos umas sim, outras não. O nosso piso da enfermagem poderia ter sido uma reivindicação que a saúde pediu ou não? Esse daqui não entra? Na verdade, a questão dos reajustes dos servidores, eles compõem dentro de uma estrutura administrativa nos recursos humanos. Então, na verdade, todo o impacto orçamentário, toda a análise referente, atinente à folha de pagamento e tudo mais, é em cima dessa questão. Se a Secretaria da Saúde solicitou reajuste, é essa a pergunta? Se ela colocou ali dentro? Isso. Olha, eu precisaria ver, sendo bem sincero com você, eu não me recordo analiticamente todos os apontamentos. Vieram várias coisas. Tá? Certo. Vieram várias indicações de solicitações da Secretaria da Saúde. Perfeito, obrigado. E como que a gente pode ficar sabendo dessas respostas, já que já está anotado? Que nem o senhor falou que está anotado, que, né, essa questão que o irmão levantou aqui, e como que a gente fica sabendo dessa resposta, se foi colocado? Na verdade, nós vamos lavrar a ata digital, que a Câmara vai fazer para nós, ela vai ser composta dentro
da peça orçamentária, do procedimento encaminhado. O que for acolhido ou não estará dentro da própria peça orçamentária. Porque a gente acredita que a nossa valorização começa com a nossa secretária. Então, seria bem interessante. A gente sabe que, né, antes de ser profissionais da saúde, somos servidores, mas que pelo menos essa indicação, essa solicitação, mesmo que previsto em outro recurso, em outra pasta, em outro indicador, que assim seja. Entendeu? Mas seria bem interessante saber o que realmente foi colocado nessa pasta. O Matheus tentou, né, descrever para a gente. Gostaríamos de saber, temos tempos, viemos aqui para isso, mas infelizmente não foi possível, né? Então a gente tem bastante interesse em saber o que foi colocado na pasta da saúde. Muito obrigada, viu? Imagina. Quanto à questão da consulta pública, eu volto a dizer para vocês, foi um instrumento que nós alcançamos naquele momento de viabilidade. A gente também acha que não é o ideal o que foi feito, tá? Nós pretendemos para o exercício do 23, com o olhar 24, fazer isso de uma forma mais ampla, chegando mais de forma verticalizada às pontas, às necessidades das cidades. Não sabemos a estratégia que vamos adotar, se vai ser por bairro, por região, por perímetro, mas só, então, não uma justificativa, mas apenas um esclarecimento. Tá? Também não estamos satisfeitos nesse formato que foi apresentado. Tá bom? Eu quero deixar mais 2 sugestões que vou lembrando aqui. Em relação ao plano de carreira dos servidores, que eu já pontuei e gostaria que constasse na minuta, dos servidores não, o plano de carreira dos profissionais do magistério, que precisa ser revista a forma como ele foi aprovada. Em relação a ele, a gente tem um abaixo-assinado protocolado na secretaria, na prefeitura, com quase 500 assinaturas, 490 assinaturas. Ele já é bem a mais do que as 34 sugestões que chegaram até vocês, e eles pedem, embasado em algumas legislações, vigentes. Então, a gente pede que seja estudado isso também. Também que conste a revisão do plano de carreira dos demais profissionais da educação, né, que estão também com salário bem defasado. E outra coisa que também, se é momento de deixar a sugestão, a questão de infraestrutura, de estrutura, creche, posto de saúde, para os bairros lá de cima, do Frei Galvão, Cidade Alta, que nesse momento é o que a gente pensa que é o que tem de maior defasagem. Não são os únicos, tem defasagem em outros lugares, mas eu acho que lá cresceu muito nos últimos anos e tem uma defasagem de estrutura lá. Está previsto para o início das obras, conclusão 2024, a Unidade Básica de Saúde e a EMF no Cidade Alta. Então, já está previsto dentro do orçamento para o ano 2023 o início dessas obras. Ela provavelmente não se encerra ainda em 23, mas se conclui em 24. Então, já está previsto o início dessas obras, tanto da UBS quanto da EMF para o Cidade Alta. EMF, não creche, né, EMF? Por enquanto, o que nós temos agora é EMF. Tá? Só um adendo. Eu não sei, eu tenho aqui o descritivo de EMF. Eu não sei se nessa execução dessa obra vai englobar a creche e tudo mais. Então, essa pode ser um complexo todo, né? Inclusive, deixa eu deixar a sugestão estratégica para a gente poder até potencializar e dar maior eficiência para as emendas parlamentares, para as sugestões da população e para a efetividade do poder público. Nós temos a ausência, né, de saber onde é que estão as emendas deste ano. E eu não vou falar, é porque saber se ela foi aplicada este ano nos garante pensar melhor onde aplicaremos as do ano que vem. Então, se possível for a Secretaria Estratégica conseguir fazer, essa foi concretizada, essa vai ser com uma determinada previsão, eu sei que vai ter que fazer uma varredura das secretarias, nem todo secretário joga junto, nem todo secretário contribui, mas isso vai dar eficiência para as nossas emendas e para o trabalho do Poder Executivo na execução dos investimentos que estão previstos. Aqui eu faço até uma ótima colocação, Matheus, o que nós conversamos bastante é fazer com que essas emendas sejam realmente úteis às necessidades dos nossos munícipes.
Então, a gente está se colocando à disposição de todos os vereadores para auxiliar no que for possível. Claro que cada gestor vai poder narrar aonde a necessidade, mas na instrumentalização, na forma de apresentar, a gente se coloca à disposição também nesse sentido para contribuir de forma contente, né? Vereador, eu acho que você estava em outra conferência aí com o Turini quando eu reforcei isso, que o ano que vem, com certeza, e até este ano, nós faremos uma apresentação por secretaria e sabendo o que ele fez no planejamento estratégico. E aí que vocês vão colocar dentro de emendas como questões. Eu só queria tirar umas dúvidas de vocês. Quando a gente fala necessidade, a gente está falando em planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, nem tudo cabe, né? Tem coisas que não é possível. Então, eu até acredito que teve boa vontade e boa intenção. E ninguém está negando, como está se parecendo aqui, em dar detalhamentos aqui. É que tem coisas que estão aqui que nós não temos a profundidade do processo. E isso não faz parte da prática. A gente tem que mudar a metodologia. Então, me desculpe, nós não somos culpados por um processo de lei que foi criado por essa casa, ou que seja, federal. Então, é isso que eu não posso inverter o processo. Vocês desculpem, eu sou técnico. Então, ninguém está negando de apresentar para vocês. Mas isso nunca foi feito dessa forma. A gente tinha que tirar e falar, olha, vamos falar da Secretaria A, vamos falar da Secretaria Eu, tão quanto vocês, queria estar envolvido nisso. Eu não estou me defendendo, eu estou só colocando para vocês em relação a isso. Eu só estou dando a oportunidade em relação a isso, para que a gente perceba o que nós estamos fazendo aqui. E muito iniciativa de vocês, iniciativa do nosso prefeito, dos nossos secretários. É este momento, é óbvio, é claro que nós não vamos conseguir chegar no modelo ideal, né? Mas já é um começo, gente, já é um começo em relação a isso. E eu vou aproveitar, a colega, me desculpe dentro disso, eu vou até fazer um adendo para vocês. Não é vocês que precisam de um plano de cargos e salários, é a prefeitura. Então, é isso que a gente quer trazer, um plano de cargo e salário para a prefeitura. Então, isso que nós estamos validando, que não consta aqui, é um processo que está sendo evoluído. Então, é um negócio assim um pouco mais complexo, né, em relação a isso. A boa intenção, agradeço, foi anotado, mas anota e vai aonde? Fiquem tranquilos, estamos tomando providências. Está sendo falado, mas em relação a isso, é esse conceito que nós estamos aqui semeando nessa noite de hoje. Não é o que a gente queria, da maneira e da velocidade. Ninguém está negando ficar a noite inteira, 3 dias ou 3 noites aqui. A hora que vocês quiserem. Só que nós temos coisas e situações que estão colocadas aí no detalhe do detalhe. Eu não sei esclarecer, e nem ele sabe esclarecer. Deveria ser o secretário da pasta dentro disso. Mas foi dada essa oportunidade para ele, que ele fizesse um planejamento. Não é necessidade, é planejar o futuro, ok? Tem situações no planejamento que são, eu não quero explicar dentro do detalhe para vocês, que é tático, operacional e estratégico. Certo, professores presentes aqui? Então, nós estamos dando uma situação que é estratégica. O tático é o que ele vai fazer. E o operacional é o dia a dia dele. É a necessidade para ele ficar vivo dentro do processo. Então, é esse lado que a gente está tentando mergulhar em relação a conhecer. Então, assim, é mais uma vez, é um fato que os vereadores têm a emenda, e eles não estão se vendo aí. Então, é uma coisa que a gente sente como necessidade. E eu tenho colegas de vocês nos cobrando. Olha, a minha emenda foi feita, mas é para nós? Né? Não tinha até quando foi criada a lei, não tinha uma ferramenta. Então, nós estamos criando esse conceito de ferramenta, onde nós vamos poder ser como vocês aqui, ser os cobradores dentro desse indicador. E quando eu falo da lei, só para vocês entenderem, depois, em um outro momento, a gente pode explicar o que pode e não pode. Agora, as aprovações de conta, tribunal, nós temos um índice, tem o legislativo pedindo isso de fato. Então, a gente tem que começar a entender um pouco para começar a discutir. Mas não é isso que a gente veio fazer aqui, é fazer esse esclarecimento em relação a isso. Então, voltando, Matheus, em relação à sua, me perdoe a liberdade do Matheus, tá? Não. Então, voltando à sua indagação, é esse o nosso primeiro, vamos falar assim, trabalho. Fazer a secretaria apresentar o que ela está fazendo, planejando, para que vocês depois pensem uma emenda que vá completar e fazer o seu
o seu conceito de evolução, porque tinha coisa que não estava batendo, e acho que é isso que deve estar sendo o problema de não estar mostrando para vocês. Olha, eu pensei isso e a secretaria não está fazendo dessa forma, então não bateu, mas vale um esclarecimento, foi criado aí um processo administrativo para ser respondido também por isso. Tudo bem quanto a isso? Não, secretário, eu comecei a minha fala, inclusive, parabenizando pelo trabalho, senhor, e pedindo até vossa paciência, porque, como é a primeira vez que nós estamos tomando conhecimento disso, a gente vai precisar se acostumar. Mas eu peço para que o senhor também altere o vosso mindset, porque aqui na Câmara, talvez motivo pelo qual o senhor nunca se candidatou ao Legislativo, e talvez nem vá, aqui na Câmara é deste jeito. A gente coloca, a gente discute, explica uma vez, aí vamos para a sala de aula. Explica 2, explica 3, explica 4, reexplica, usa outros termos, outras palavras, e vai mastigando para que a coisa fique clara e objetiva. A sugestão de... Óbvio, né, a secretaria tem muitas demandas, e muito secretário ruim em outras secretarias, para poder alinhar isso. A sugestão de, olha, será que dá para só fazer um checklist e a gente vê? Porque isso otimiza a nossa emenda? É um pedido. Se der para fazer, ok. Se não der, nós vamos atrás. É que cada vereador, cada um dos 17 vai atrás da sua. Então, a ideia era só para tentar ser mais integrador. Se no primeiro momento não dá, não tem problema. Nós vamos caminhando, engatinhando. É a primeira vez na história da Câmara que nós temos uma lei de emendas parlamentares da Câmara. Então, nós estamos fazendo história juntos, Paulo. Me permite aqui também a aproximação. Então, nós estamos fazendo juntos, né, a Secretaria de Estratégia, aqui na Câmara, para a gente poder avançar para o munícipe sentir na ponta. Deixa eu tirar uma dúvida só, por favor, Matheus. Deixa eu tirar uma dúvida. Doutor Elton, o senhor falou que amanhã de manhã já vem a Lua para a Câmara, é isso? O protocolo é o dia 30 de setembro. Questão legal. É lei. O protocolo. Protocolo. Amanhã. Sim, mas o projeto não vem amanhã, definido. Sim. Se ele vem amanhã definido, então não vai mudar nada. Nós temos o dia para trabalhar. Então já está decidido. Até às 17 horas nós podemos fazer o protocolo. Vai mudar até amanhã, até às 17 horas? Vai mudar? Vai, né? Tá bom, vamos lá. Vocês têm 12, nós temos 5, velho. Vocês têm 12. Secretário, só questionando o senhor, complementando o que o Matheus falou, a Secretaria vai ficar responsável por organizar essa reunião com os secretários para eles nos passarem o que seria de demandas? A Secretaria vai ficar responsável por isso? A gente pode cobrar do senhor a presença dos secretários aqui? Pode cobrar do senhor, não precisa senhor, né? Pode cobrar. A gente faz parte do nosso trabalho, dentro do objetivo que vocês apresentaram às secretarias, é aproximar as secretarias do Legislativo em relação a isso. Então, assim, nós estamos responsáveis, somos os responsáveis para estar promovendo isso. Então, talvez não precisamos fazer, enquanto audiência, mas uma reunião com vereadores, onde cada um pode ir nas suas respectivas secretarias e os vereadores que assim desejarem estar lá para que eles apresentem o planejamento estratégico. Não ocorrendo essa reunião, a possibilidade foi passado que seria importante para cada secretaria dentro do orçamento. Alguns pontos foram rejeitados. Para nós termos uma noção de onde nós podemos investir o nosso dinheiro, o nosso não, né, o do povo, mas que nos é responsabilizado, encaminhar essas indicações dos secretários que não foram aceitas, para a gente ver se através das nossas emendas, a gente pode encaminhar com relação a isso. Me permita aqui só um adendo. Após aprovada a peça orçamentária, isso faz parte da obrigação da gestão estratégica que está estabelecida pela lei que vocês aprovaram. Faz parte das nossas atribuições comunicar às demais pastas o exercício financeiro que eles têm que cumprir. Então, será comunicado a cada um deles. Isso nos dá, então, a possibilidade de explanar a cada um deles a ação que eles devem tomar. Agora, é um movimento ainda que nós precisamos esperar a aprovação da Câmara. Então, nesse movimento que vocês precisam de imediato, da necessidade de onde eu posso investir a minha emenda, onde eu posso alocar a minha emenda, não necessariamente ele precisa esperar. Os senhores podem procurar os gestores e eles indicarem, porque ainda que seja algo que esteja previsto,
ele pode, aí no recurso dele, fazer com que aquele recurso que esteja dentro da ficha contábil dele ser utilizado em outra ação e utilizar o do senhor. Então, se nós esperarmos esse movimento, vereador Luiz, me permita, né? A gente talvez tenha um delay e a gente não consiga dar uma efetividade na proposta de vocês. Então, a gente também deixa vocês, assim, livres para buscar, a gente pode ajudá-los, auxiliá-los, mas a gente deixa vocês livres e até indica, busquem aos secretários, busquem a necessidade de vocês, a gente sabe de toda a dificuldade que tem, né, inerente, mas estamos à disposição também para tentar fazer essa interlocução. Secretário, só uma licença aqui, para finalizar minhas perguntas. Eu leio novamente aqui o documento orçamentário. Eu fiz uma análise, falei com os pares aqui a respeito, e pelo menos eu não consegui entender, pode ser que o senhor consiga me ajudar a adiantar essa resposta. Estamos passando aí por 2 anos de pandemia, sem concurso público, passamos um período agora em que, retomadas as atividades administrativas nesse sentido, a gente tem uma defasagem grande no quadro de funcionários, nós temos a necessidade de... A vacância ela vem sido... acontecendo, não sei se na velocidade que necessitava acontecer, mas a primeira questão que eu estou perguntando é, já está previsto os concursos públicos que deverão ocorrer, as contratações e os custos que virão com isso, dentro desse orçamento das pastas que apresentaram aos senhores, ou os secretários não observaram, por exemplo, a pasta da saúde, onde muito precisa ser reposto quadro funcionário, deve ser aberto concurso para a pasta da saúde, ou não foi previsto ainda, espera-se que seja feito com superávit de sobra desse ano. O senhor sabe me responder? E só para finalizar um comentário sobre a creche do Jardim Alto da Cidade, nós trabalhamos bastante, trouxemos mais de 1 milhão para essa prefeitura, e se Deus quiser, lá deve ocorrer, a gente vai acompanhar. A pergunta, por gentileza, só finalizo as minhas. Os concursos que estão em andamento já foram previstos. Tá? Então, na previsão, nos valores que nós temos aqui nos percentuais, já está incluso os concursos que estão previstos, que estão acontecendo. Ações futuras, as necessidades, e o vereador tem a total razão, há uma necessidade de compor os colaboradores de inúmeras pastas, mas estes que serão executados, que serão demandados, que serão solicitados, só poderão ser feitos através de suplementação no exercício seguinte. Então, obrigado por todos, agradecemos. Talvez a expectativa esteja de alguma forma, mas a gente promete que na próxima vez essa será bem superada, tá bom? Não tendo mais nada a ser colocado, a gente dá como encerrada a audiência pública. Muito obrigado e boa noite.